No auge da sua batalha contra o câncer, a cantora Preta Gil, que infelizmente veio a falecer essa semana, fez algo que para muitas pessoas pode soar como sendo um paradoxo ou um ato de escape ou desespero, porque diante da mais dura e implacável realidade que a medicina lhe otorgou, no sentido de um diagnóstico terminal, ela se voltou para a oração, ela buscou ativamente a sua fé, exercer a sua fé. Então, andar com fé eu vou sempre, porque a fé não costuma falhar. Não costuma falhar o papel dela nessa jornada. É fundamental, é o meu eixo, é a fé. Eu nunca dei tanto valor à vida e a fé que me move. Então, eu quero cada dia honrar ainda mais essa oportunidade de estar viva e de estar me curando de uma doença que é grave, mas que ela não vai me derrubar. E esse gesto foi público, ela deixou claro, aberto para todo mundo, e não foi um ato de negação da medicina. Ela não simplesmente falou, vou largar agora meu tratamento e me voltar para um tratamento espiritual ou para minha fé, ou acreditar que eu vou ser curada por intercessão divina. Não, pelo contrário. O que a Preta Gil fez foi um ato que ilumina, inclusive, uma das dimensões da existência humana que os exames médicos frequentemente não capturam. Essa dimensão que a própria medicina, inclusive, nos seus ramos mais avançados e contemporâneos, está começando a levar muito a sério hoje em dia. O que acontece na gente quando a ciência, com toda a potência, quando a medicina, com toda a sua finese, chega e nos diz que a gente chegou no limite? Quando um diagnóstico nos arranca do fluxo da vida e nos coloca frente a frente com a nossa própria finitude. E aí? O que resta depois disso, não é? Então, a luta não é apenas contra a doença, uma patologia celular fisiológica. Pelo contrário, a partir de então começa uma luta contra um colapso de sentido, contra o medo da própria morte, né? Contra esse terror do aniquilamento, uma luta contra uma solidão abissal que nos assola, certo? E é precisamente nesse abismo que emerge uma das mais antigas e poderosas tecnologias humanas, a espiritualidade. Pois é, o que a Preta Gil fez tem um nome técnico na medicina paliativa, nos cuidados paliativos, que se chama cuidado espiritual. E a questão que isso nos coloca, enquanto estudioso da religião, do fenômeno religioso, e também como seres humanos, é revolucionária, gente. Porque não trata aqui da gente perguntar se a fé pode curar o corpo, mas sim de entender como é que a fé pode amparar a pessoa em uma situação de doença. Como é que a fé pode reconstruir um sentido de integridade quando o corpo falha? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar? Pois é, esse é o nosso tema de hoje e eu te convido a investigar sob o olhar rigoroso da ciência e da religião o que é de fato esse cuidado espiritual. Como é que ele funciona? E por que a Organização Mundial da Saúde chegou a considerar ele hoje o quarto pilar fundamental do cuidado humano, ao lado do cuidado físico, do cuidado psicológico e também do cuidado social. Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião e fundador do Instituto Numinarium, que é esse canal aqui dedicado a investigar o fenômeno religioso em toda a sua complexidade, para além dos dogmas e para além também do senso comum. Então a minha missão aqui com você é encantar pelo conhecimento, é te provocar pela reflexão e, é claro, transformar esse nosso mundão pela compreensão do fenômeno religioso. Então, se essa busca por um entendimento mais profundo dessa dimensão do ser humano ressoa em você, já se inscreve aí no canal e, é claro, deixa seu like e partilha com quem mais poderá se interessar, porque é disso que depende aqui o crescimento do nosso movimento de encantamento do mundo.
Olha, gente, para compreender a função do cuidado espiritual, isso que a gente está chamando de cuidado espiritual, a gente precisa primeiro entender a natureza da ferida que esse cuidado busca encaminhar, busca tocar. Tem um sociólogo da religião, o Arthur Frank, é um sociólogo da saúde também, né? Ele vai falar que o diagnóstico de uma doença terminal, além de um evento biológico, fisiológico, patológico, é um evento biográfico. Porque na medida em que você recebe esse diagnóstico, ele fornece como se fosse uma interrupção, uma ruptura violenta na narrativa que você está contando para si mesmo sobre quem você é e para onde você vai, o que você pode fazer da vida. Então, a vida diante desse diagnóstico, de repente, se torna assim, desmorona, ele se torna irreconhecível. Porque os papéis que a gente vinha desempenhando até então, o papel profissional, o papel familiar, o papel de relações de amizade, de relações românticos, enfim, tudo isso, toda essa narrativa é ofuscada pelo papel avassalador que a gente adquire a partir desse diagnóstico, o papel de paciente. Então, o futuro que antes era um horizonte de possibilidades, ele acaba sendo contraído, se contrai a uma série de procedimentos e prognósticos, não é? Então você consegue entender que esse é um estado de um desafio existencial mesmo, e é aqui que a religião e a espiritualidade entram em cena. Mas note, não como um sistema de crenças mágicas que vai te salvar, no sentido vai curar essa doença. Não, não. O que eu quero dizer aqui é como um poderoso sistema de organização do caos, dessa crise de sentido que o paciente então entra, né? E aí, enquanto cientista da religião, eu poderia te convidar para analisar a eficácia desse cuidado espiritual em pelo menos 3 eixos fundamentais da vida humana, que inclusive podem explicar por que pacientes com suporte espiritual, por livre e espontânea vontade, a gente vai falar sobre isso, por que eles tendem a apresentar melhores quadros de bem-estar e melhores respostas ao tratamento. Porque olha só, a religião oferece aquilo que um sociólogo muito importante da religião, chamado Peter Berger, chamou de dossel sagrado. A religião ela fornece como se fosse uma lente, uma cosmovisão, uma grande narrativa com elementos simbólicos, mitológicos, ritualísticos, que acaba abarcando tudo, inclusive o sofrimento e a morte. Então, onde a doença instaura o absurdo, a fé propõe um amparo de um enredo, de um sentido. Então, por exemplo, para um cristão, o sofrimento pode ser ressignificado como uma participação na paixão de Cristo. Uma pessoa budista pode ser uma oportunidade radical para que ela pratique o desapego. Imagina só para uma pessoa que é do candomblé, por exemplo. Isso pode ser parte do destino traçado em conexão com o seu axé. Mas olha só, é muito importante que eu deixe isso claro. A perspectiva científica não deve vir para julgar a verdade dessas narrativas, se elas estão certas ou não. A perspectiva científica ela vem para analisar, enquanto cientista da religião, eu quero analisar a função dessas narrativas para a saúde, para a implicação da vida da pessoa. E a função, eu posso dizer para vocês que é clara. A religião e a espiritualidade reinserem essa biografia fraturada do indivíduo, do paciente, agora em uma história maior, em uma história transcendente e, portanto, uma história significativa. É claro que a dor não desaparece, é claro que os sintomas eles não são descartados e eliminados pela religiosidade ou pela espiritualidade, pela fé, não é? Mas olha só, tudo isso, a dor, sintomas e tal, passa a fazer parte de uma ordem e não mais de um caos. E isso por si só pode servir de uma intervenção terapêutica monumental, muito significativa para esse paciente. Outro sociólogo da religião, que chama Émile Durkheim, já demonstrava que a religião
é, em sua essência, um fenômeno social. Ela cria também laços, ela forja identidades coletivas. Então, quando o paciente se sente isolado, abandonado ali, imagina só, a comunidade de fé tende a abraçar essa pessoa, criando uma rede de apoio que vai muito além da visita social ali no leito hospitalar, por exemplo. Essa rede de apoio pode se manifestar em vários tipos, em vários sentidos, como, por exemplo, orações coletivas, pode inclusive implicar auxílio material na partilha de uma linguagem, de símbolos comuns que podem reafirmar para o paciente que você não está só, que você pertence a esse corpo, que você não está sozinho nessa luta. E essa sensação de pertencimento comunitário é um dos mais potentes antídotos contra a depressão, contra a ansiedade, que muitas vezes vem junto com as doenças graves, não é? E tem um terceiro ponto também. O primeiro é o sentido, o segundo é a comunidade, e esse terceiro que é justamente essa tecnologia do ritual. Porque uma pessoa que professa sua fé durante seu tratamento está fazendo ali preces, está fazendo cantos, pode fazer meditação. E aí, do ponto de vista antropológico, rituais não são gestos vazios, não são coisas da cabeça das pessoas, né? Pelo contrário, eles são tecnologias simbólicas altamente estruturadas, carregadas de sentido comunitário, e são projetados para agir sobre a psique da pessoa, sobre a biologia da pessoa, sobre a sociologia da pessoa e, consequentemente, sobre o corpo da pessoa. A repetição de palavras sagradas, o ritmo de um cântico, um mantra, a imposição de mãos, muitas vezes, né? Tudo isso pode induzir o paciente a estados de relaxamento que têm correlatos fisiológicos mensuráveis, inclusive. Por exemplo, isso pode implicar em efeitos secundários como a diminuição de níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Pode estabilizar a frequência cardíaca e respiratória com a meditação, pode até, inclusive, aumentar a tolerância à dor. Olha só, o ritual, então, pode oferecer uma sensação de agência, de controle, de participação do paciente em um momento em que ele está se sentindo passivo, impotente. É claro que ele não pode controlar a doença nesse nível, né? Mas pode participar de um ato sagrado, e isso restaura a sua dignidade fundamental. Mas uma coisa importante quando a gente está falando de saúde e espiritualidade, né, que enquanto cientista da religião eu também devo alertar vocês, é justamente que a gente precisa, é mandatório a gente reconhecer que o poder da espiritualidade ou a religiosidade não deve e não pode jamais se transformar em uma imposição, esse cuidado espiritual. Tem até um sociólogo britânico chamado Tony Walter que faz e publica trabalhos sobre o tema. Ele faz um alerta, inclusive, né, que esse cuidado espiritual não pode se tornar uma nova ortodoxia, digamos assim. Não pode se tornar um fardo para que o paciente que não se identifica com uma tradição religiosa ou uma espiritualidade se sinta obrigado a ter esse cuidado espiritual para então se sentir bem. Porque a gente pode perguntar, e as pessoas ateias? E as pessoas agnósticas, né? E aquelas pessoas para quem a religião foi uma fonte de trauma e não uma fonte de consolo, não é? Olha só, aí a gente problematiza um pouco a questão aqui, porque o cuidado espiritual autêntico exige uma ética radical ali no contexto hospitalar. Porque o papel do profissional da saúde médica ou da saúde pública não é oferecer respostas espirituais ali para o paciente. Pelo contrário, esse cuidado espiritual deve vir de uma demanda autônoma, voluntária do próprio paciente. O profissional, então, diante desse requisito, desse recurso, então, cabe criar um espaço seguro para que essas questões possam ser colocadas, elas possam emergir, possam ser encaminhadas da melhor maneira, entende?
Então, existem várias ferramentas de avaliação para essas questões de cuidado espiritual, como, por exemplo, os questionários Spirit, por exemplo, né, que foram desenvolvidos e são desenvolvidos para guiar essa conversa entre paciente e os profissionais da saúde de uma forma respeitosa, ética, investigando inclusive as fontes de força, a comunidade e inclusive as necessidades do paciente sem pressupor um caminho único. Então a questão jamais é levar Deus ou levar o proselitismo ali para o leito do hospital no momento em que as pessoas, os pacientes já estão em uma situação muito vulnerável. Não, isso não pode ser feito. O que é preciso ser feito? É justamente reconhecer a importância dessa dimensão espiritual ali na realidade clínica. E quando eu estou falando de dimensão espiritual, é importante também eu dizer o que nós podemos entender por isso, né? No contexto ali médico e psicológico. Significa, dimensão espiritual significa busca humana por sentido, significa busca humana por propósito, por conexão transcendental também, né? É mais voltado para uma questão mais existencial, que aí se apropria de elementos religiosos. Ignorar essa dimensão espiritual não é um sinal de neutralidade científica. Aqui o ceticismo não precisa ser imposto a todo momento, porque ele pode negar a assistência de um cuidado incompleto, de uma dimensão fundamental na vida do paciente, que é religiosa, que é espiritual, que pode inclusive contribuir para o seu tratamento e para o progresso, né, da sua recuperação ali. Então a imagem da Preta Gil nessa sua jornada, ela nos devolve uma questão central com uma clareza tocante, né? Olha só, não é porque a Preta Gil teve fé ou foi devota aos orixás e às santas que ela abandonou a quimioterapia e o tratamento. Não, pelo contrário, a fé de Preta Gil ajudou a artista a suportar o tratamento, a encarar o tratamento, inclusive a aderir com mais paixão e sentido ao tratamento. Ela sustentou a pessoa enquanto a medicina tratava o organismo. Entende? Então, no fim das contas, a conversa sobre espiritualidade, a conversa sobre cuidados paliativos, nos revela uma verdade muito profunda sobre os limites do nosso próprio paradigma moderno de saúde. Então, mais uma vez, o cuidado espiritual não é sobre trazer a espiritualidade e a religião para dentro do hospital, para a ciência. Não, é sobre a ciência de reconhecer humildemente que a experiência de adoecer e morrer não é puramente biológica. É sobre entender que, no final das contas, a cura não é sempre a ausência de doença. Também a cura pode ser a criação de sentido em meio ao tratamento. É a capacidade de, mesmo ali no meio da dor, do sofrimento, poder olhar para a própria vida e ainda reconhecê-la como uma história coerente, uma história que valeu a pena e ainda vale a pena até o final. Toda a minha solidariedade aos fãs, aos amigos e aos familiares dessa grande mulher que foi e que é Preta Gil. Que a sua jornada nos inspire a um cuidado muito mais íntegro e humano para pessoas que passam por essa mesma situação.